Tá, joia. Boa tarde, pessoal. Então, a gente está aqui no antepenúltima aula. Vai ser apresentado hoje o capítulo 9, pela Júlia e pela Andréia. E eu queria convidar todos vocês, e quem mais quiser, convidar algum colega, para assistir o nosso último encontro dessa disciplina optativa, né? A pesquisa e educação matemática. Para esse último encontro, a gente organizou uma roda de conversa, que é um projeto de extensão do nosso grupo de pesquisa, GPTEC, e o projeto de extensão se chama GPTEC Convida. Então, pelo GPTEC Convida, a gente vai organizar essa roda de conversa, que vai se chamar Metodologias de Pesquisa e Educação Matemática. O objetivo dessa roda de conversa é trocar informações sobre outras metodologias, além dessas que a gente estudou no livro do Sérgio e da Marília Fiorentini. A gente sabe que esse livro não é recente, ele foi escrito em 2005, de lá para cá muita coisa mudou, principalmente por conta do isolamento social, né? Muitas pesquisas tiveram que ser feitas online, então isso também incorporou muitas metodologias novas na nossa área de educação matemática. E a gente vai ter a honra de contar com a participação de 2 integrantes do grupo de etnomatemática da UF, a Kirley Vasconcelos e o Josimar. A Kirley, ela gosta de ser chamada de Kiki, o nome dela é meio complicado. Eu e Marcelo vamos ser os mediadores, então ela vai acontecer, essa mesa redonda, roda de conversa, ela vai acontecer no dia 7, que é o nosso último encontro, de 15 às 17 horas, tá? Os alunos da disciplina não podem se inscrever. Eu acho, tá, Marcelo, que não pode se inscrever aqui, ó, no www.gptec.education/eventos, porque não faz sentido. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu acho que não faz sentido eles participarem de uma palestra dentro de uma disciplina que eles já frequentam, né? Apesar de que contaria como horas de atividades complementares. Eu acho, de repente, eu acho que até dá para eles se inscreverem e pôr no seguinte: a disciplina acaba semana que vem, no 10º capítulo, correto? Esse encontro do dia 7 é como se fosse um evento extra, né? Daí eles poderiam receber o certificado de participação de uma roda, de participação como ouvintes de uma roda de conversa, o que é bem legal. Assim, teoricamente faz parte da formação. Sem áudio. É porque teoricamente faz parte da formação deles, mas a gente pode dar essa colher de chá. Faz parte do curso. A gente pode quebrar esse galho. E conciliar as duas formas de aprendizado, né? Sim. A disciplina, que já está rolando, a gente ia fazer um último encontro só para fazer uma autoavaliação. Sim. Como tem um plus, que é uma roda de conversa, e aí... Tá bom, então vou disponibilizar aqui o link, tá? Depois eu vou botar no Classroom também, para que vocês possam se inscrever e fazer jus ao certificado, que entra no Lattes de vocês e entra nas atividades complementares que vocês precisam apresentar, aquelas horas, né, de atividades complementares até o final da disciplina, até o final da faculdade, tá? Levanta a mão quem entendeu, quem me ouviu. Tá, joia. Beleza, então... Ninguém com dúvidas. Então, pode começar, Marcelo? Quer falar alguma coisa? Não, acho que pode começar, né? Então, boa sorte, Júlia e Andréia. Boa apresentação para vocês. Aliás, esse capítulo é uma cola, né? Porque com esse capítulo a gente acaba descobrindo o que se avalia no TCC, o que o professor orientador vai avaliar no TCC, a banca... E assim por diante, né? Porque eu digo que é um capítulo cola. E quando você sabe que critérios e o que vai ser avaliado, é mais fácil de atender esses critérios, né? Obrigada a todos, professores.
colegas, boa tarde. O grupo é formado, uma casa dupla, formada por mim e pela Júlia. Nós vamos falar a respeito da pesquisa Educação Matemática com foco na avaliação. Agora, o livro que a gente trabalha ao longo dessa disciplina faz parte da coleção Formação de Professores. E dentro dessa coleção a gente está falando ao longo da disciplina da investigação em educação matemática, recursos teóricos e metodológicos, os autores Dario Fiorentini e Sérgio Lorenzato. Bom, a gente está desde agosto tratando do assunto, então, para ficar, digamos assim, bem situado que nós vamos abordar hoje, nós vamos, de forma, assim, uma espécie de surpresinha, vamos fazer da seguinte forma. Pode seguir, por favor, Júlia. Pode ir. Vamos fazer uma recordação. A organização do livro, que a gente está trabalhando ao longo do curso, é formada em 3 partes, é subdividida em 3 partes. A primeira parte tem 3 capítulos, a parte 2 tem 5 capítulos e a última parte, que é sobre a qual a gente vai falar no caso, tem 2 capítulos apenas. Então, a primeira parte é Educação Matemática como campo profissional de ensino e pesquisa, a parte 2 fala da metodologia da investigação em educação matemática e a parte 3 traz algumas considerações fundamentais da investigação. Prosseguindo. A parte 1, então, tem 3 capítulos. O primeiro fala da educação matemática como campo profissional científico. O capítulo 2 traz uma breve história da educação matemática. Do matemático, ele entende que a matemática deve ser tratada como meio de formação e a serviço da educação de todos, ou seja, a educação é pela matemática, e isso traz, então, um desenvolvimento de conhecimentos para a formação humana e crítica. O matemático, por sua vez, entende que a matemática deve ser tratada como um fim em si mesma, ou seja, é uma educação para a matemática, visando, então, a formação de novos pesquisadores. Então, há um desenvolvimento de novos conhecimentos para a matemática pura e aplicada. Em seguida, a gente viu que a educação matemática é um campo profissional e uma área de conhecimento. É uma área de pesquisa teórica, uma área de atuação prática, sendo então ao mesmo tempo ciência, arte e prática social. Qual é o objeto da pesquisa em educação matemática? São essas múltiplas relações e determinações entre ensino, aprendizagem e conhecimento matemático em um contexto sociocultural muito específico. Quais são os objetivos da educação matemática? Ela é um objetivo de natureza pragmática e um objetivo de cunho científico. Por que a natureza pragmática? Porque ela visa a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem de matemática. E o cunho científico é relativo ao desenvolvimento da educação matemática como campo de investigação e de produção de conhecimento. Quais são as questões ou perguntas específicas da educação matemática? Elas podem surgir diretamente da prática de ensino. Por exemplo, como ensinar funções, explorando as situações do cotidiano? Podem também ser surgidas das investigações, questões teóricas. Quais são as dificuldades matemáticas que têm os alunos? Outra coisa, a gente também viu no capítulo 3, que trata de tendências temáticas e metodológicas da pesquisa em educação, que o autor Jeremy Kilpatrick já destacava que a pesquisa científica é uma indagação metódica ou estudo sistemático e consistente de um problema, consistindo em uma busca disciplinada de saberes ou compreensões sobre uma questão da realidade ou presente na literatura que inquieta o instiga o pesquisador. Então, segundo esse autor, haveriam 7 tendências temáticas na área. Parte 2. Já tratamos da parte 1. Qual é a parte 2 do livro?
trata, então, de metodologia da investigação em educação matemática. No capítulo 4, que aborda a investigação científica, Baylor já destacava que a caracterização do trabalho como científico exigia a satisfação de 3 condições: produzir conhecimento novo, ter uma metodologia rigorosa e esse estudo tornar-se público. 2 momentos fundamentais no processo de investigação: quando você formula o problema ou questão de investigação e quando você faz a construção das conclusões dessa pesquisa. Para chegarmos a uma conclusão consistente e confiável, partindo daquele problema ou questão de investigação, nós utilizamos 2 alternativas metodológicas. Realizamos pesquisa de campo de laboratório, que é aquela feita mediante uma realização do experimento, coleta de informações, dados empíricos, ou inserção do ambiente a ser estudado, ou através de pesquisa teórica ou bibliográfica, que é aquela que não tem coleta de dados empíricos, nem realização de pesquisa de campo. Bom, o Sanches Gamboa destaca a existência de 3 tendências metodológicas da pesquisa educacional. Você pode fazer uma abordagem analítica, uma abordagem fenomenológica ou uma abordagem histórico-dialética. Quanto às modalidades de pesquisa, a gente viu que tem, segundo os objetivos da investigação, 4 perspectivas: teórica, exploratória, diagnóstica, descritiva e explicativa. Agora, em relação ao processo de coleta de dados, como já falamos, pode ser uma histórico-bibliográfica, experimentais ou as pesquisas de campo. Com relação ao professor que está dentro de sala de aula, a gente viu também que esse professor pode investigar suas práticas. Esse professor vai ser caracterizado como um professor reflexivo. Ele poderá vir a ser um professor pesquisador da sua prática se ele sistematizar suas experiências e socializar, ou seja, compartilhar seus saberes com outros professores. No capítulo 5, por sua vez, a gente tratou de elaboração de um projeto de pesquisa. Antes de dar início a uma elaboração de um projeto de pesquisa, o pesquisador tem que delimitar um assunto ou tema de seu interesse, formular uma questão que tenha relação com as suas experiências e seus conhecimentos prévios, instigando a sua curiosidade. Só depois é que deverá dar início à elaboração desse plano projeto de pesquisa. O objetivo do projeto é delinear a direção e os procedimentos de investigação. A partir de uma contradição na adequação entre o que ele sabe, ou o que a gente sabe na literatura teórica, ou na teoria, o que se percebe ou se encontra na realidade, pode surgir esse problema que a pesquisa vai trabalhar, ou uma contradição, dificuldade percebida na prática cotidiana nos estudos produzidos. A partir de uma introspecção, com essas interrogações iniciais, o pesquisador elaborará um plano de pesquisa de natureza teórica, bibliográfica, de laboratório de campo. O projeto de pesquisa pode compreender as seguintes, deve compreender as seguintes etapas. Você escolhe o tema, faz uma justificativa, faz uma revisão bibliográfica e finalmente responde aquele problema. Você faz aquela pesquisa, utiliza procedimentos metodológicos, tem os resultados esperados ou não, atendendo aquele cronograma. A gente vai trazer então um exemplo de pergunta orientadora de uma pesquisa. O que eu faria, por exemplo, dentro da educação de jovens e adultos? Como os mestres de obras utilizam o conceito ou a noção de proporcionalidade em seus trabalhos? A natureza da questão ou da pergunta de investigação e os objetivos da pesquisa definirão, então, os procedimentos de coleta de dados e de análise a serem projetados para a pesquisa de campo. A gente pode utilizar questionários ou entrevistas, observação, pode fazer uma observação etnográfica, pode realizar uma pesquisação, uma pesquisa experimental, fazer um estudo teórico, fazer análise de documentos, registro de dados em áudio, vídeo, ou apenas apontamento escrito, um estudo de caso ou um estudo bibliográfico.
Pessoal, vou dar seguimento. Você quer fazer um comentário, professora? Pode falar. Quero, antes de... Você pode voltar ao slide anterior? Posso. Obrigada. O que eu queria destacar, que foi muito importante vocês fazerem esse apanhado geral, adorei, até escrevi no chat, muito bom. Obrigada. É que aí vocês fecharam com uma ideia interessante, que é a seguinte. Volta só mais um slide, por favor, Júlia. Vocês colocaram uma pergunta que pode ser uma instigação, né? Vocês podem observar algum mestre de obra ou podem estar dando aula na EJA e ter um aluno que trabalha como pedreiro e que comentou essa questão na sala. E isso virou uma questão de pesquisa para você, tá? Então, aqui a pergunta é: como os mestres de obra utilizam o conceito e a noção de proporcionalidade em seus trabalhos? Agora pode virar o slide, por favor. Aí eu vou deixar aqui também uma questão. Como seria, gente, pessoal, todo mundo aqui, tá? Como seria como que seria responder essa pergunta usando como metodologia a análise de documentos? Nossa, complicado. Mas eu acho que, assim, existem vários formatos de documentos, né? Eu acho que quando a gente pensa... É porque, assim, não sei, deixa eu voltar aqui. Existe essa separação entre registro de áudio, vídeo e apontamentos escritos, mas, por exemplo, na área da história da educação, com um pouquinho mais de conforto, né, teórico, a gente enxerga, na verdade, esses vestígios históricos, né, independente do período que eles ocorrem, como documentos. Então, acho que, por exemplo, um vídeo que talvez algum vídeo que alguém pudesse fazer, às vezes é tão meme, né, perguntando: pô, cara, o que você tá fazendo aí? Aí ele: não, eu tô medindo e tal. Aí passa uma dica para as pessoas no WhatsApp como consertar a parede da casa, por exemplo. A gente pode ter uma noção, assim, muito por alto, né? Mas para começar a perguntar isso, entendeu? Sim. Eu também pensei em análise de documentos, eu pensei em livro didático. Porque muitos livros didáticos trazem essas ideias de matemática do cotidiano e, para contextualizar, né, trazem algumas atividades. Na obra, o pedreiro faz assim, faz assado, então poderia também fazer uma avaliação, né, uma análise de livro didático do ensino fundamental e ensino médio, para você poder fazer um levantamento de quantas questões, né, mostrando um pedreiro calculando proporcionalidade do jeito dele, existem nos livros da coleção tal. E aí você pega umas 5 coleções e você faz uma avaliação das coleções, pegando atividades ou exercícios que mostram como pedreiros calculam proporcionalidade no dia a dia, nos seus trabalhos do cotidiano. De modo geral, eu só acho que eles trazem exemplos muito exagerados. O fulano de tal teve que pintar 5 quilômetros de faixa. É uma crítica ao livro didático. É por isso que eu joguei isso aqui, exatamente porque eu já vi vários trabalhos que vão pegar. Inclusive o professor da gente, da didática, Diego Vargas, ele é da área de linguística, educação linguística. Ele analisou o livro didático na tese dele de doutorado. Ele agora está no Centro de Letras e Artes, está no CLA. Ele saiu do CCH e foi para o CLA. Saiu da pedagogia e foi lá para letras. Mas eu lembrei muito disso, do tipo de atividade que ele trouxe na tese e que, assim, eram tantas contextualizações forçadas de língua portuguesa e a gente vê muito isso na matemática. E o pedreiro agora está trabalhando com o governo do estado, né? Para pintar 5 quilômetros. Elias levantou o dedo. Bem, professor, eu estou lembrando de um livro não, né? Um texto que a senhora passou na disciplina, acho que de Matemática na Educação 1. Aí, ele falava sobre problemas, contextualização deles. Eu lembro por alto que tinha um problema
com a família grande, ia dividir uma banana ou uma linguiça, uma coisa assim. Aí quantos bombos cada um ganharia para dividir igualitariamente? Aí tinha uma família rica que eu acho que só tinha 3 pessoas. E tinha uma quantidade absurda de, não lembro se era picanha, ou filé mignon, ou era caviar, para dividir entre eles. Com quanto cada um ficaria. É um texto do... Eu acho que é um texto do Rubem Braga, de poesias, né? Vou resgatar aqui para você. Que a gente pode trabalhar na EJA com esse material, é muito bom. Então, assim, obrigada, Elis, de ter lembrado desse episódio. Aí, assim, o que eu queria destacar era isso, entendeu? Então, se aquela pergunta te instiga, né? O segundo passo é como eu vou responder essa pergunta. Então, o que é possível para mim? O que está ao meu alcance? Eu consigo fazer entrevista com mestres de obra? Consigo. Eu tenho alunos que são mestres de obra, eu vou conseguir entrevistá-los. E aí você vai decidir, quanto pesquisador, o caminho a percorrer, que pode ser uma pesquisa, uma análise de documentos, pode ser, né, via livro didático, você pode responder essa pergunta via livro didático. Ou você pode fazer um estudo de caso, porque você está acompanhando uma obra, especificamente uma obra, e aí você vai fazer aquele acompanhamento, você vai observar. Você pode fazer um estudo bibliográfico. Daí é diferente da análise documental. Vocês colocariam, né, a pessoa. Você vai responder aquela pergunta lendo teses e dissertações que tratam de conteúdos de proporcionalidade, como problemas de proporcionalidade são resolvidos num canteiro de obras. Provavelmente vai ter um referencial teórico de etnomatemática atrelado a essas pesquisas, porque a área da etnomatemática trabalha muito com a matemática dos grupos sociais, então matemática dos pedreiros e tudo. Tá? Então, só queria destacar isso. Como é que ela vai fazer? Mas como assim, professora? Poderia ser uma pesquisa-ação? Poderia ser uma pesquisa-ação, né? Você poderia estar com um grupo de jovens e adultos, né, de trabalhadores, ou num curso profissionalizante de mestre de obras, discutindo matemática da prática e a matemática da escola e procurando associações entre elas. Então, tudo pode, tá, gente? O que eu quis dizer, tudo pode, vai depender muito do que vocês querem. E essa flexibilidade é que é legal na pesquisa. Ela não está pronta, cada pesquisa é uma pesquisa. Essa mesma pergunta, ela vai gerar resultados diferentes, dependendo do quê? Do meio, né? Dos objetivos, da metodologia, dos instrumentos de coleta de dados e da análise, que cada pessoa vai fazer análise de um jeito. Cada pessoa é uma pessoa, né? Então, a mesma pergunta pode ser destrinchada de várias formas, tá? Vou prosseguir, então. Esse próximo capítulo, que foi o capítulo 6, ele falou justamente desse processo de coleta de informações e a constituição do material de estudo, que eu acho que a gente já acabou introduzindo também essa parte com essa intervenção da professora. Mas vale ressaltar, onde a gente pegou esse trecho, que são as informações que nos levam a criar e desenvolver conhecimentos a partir da prática e nos impedem que inventemos explicações ou suposições irreais e totalmente imaginárias. As informações não são simples dados fornecidos pela natureza ou pelas práticas sociais. Nós é a que produzimos. E aqui eu também gostaria de relacionar com uma fala do professor Demerval Saviani, quando ele fala que, por exemplo, informações, fontes históricas, a gente fala muito de fonte pela questão da pesquisa, né? Elas são constituídas socialmente e elas precisam ser inseridas no contexto que elas aconteceram para que a gente tenha uma dimensão do que de fato aconteceu, né? E interrogá-las. Porque existe uma questão muito também tratada nesse livro, que é a questão da ética, né? Como a gente não pode ocultar informações que são necessárias até para informar a limitação da nossa pesquisa ou do nosso trabalho, para que isso possa fomentar outras discussões e isso mantenha a nossa credibilidade enquanto pesquisadores. Vamos prosseguir.
E aí ele traz, os autores, eles trazem que existem várias formas de interrogar a realidade e coletar informações. E aí eles dão 3 principais exemplos de pesquisa, né? A pesquisa bibliográfica, ou histórico-bibliográfica, que se debruça sobre documentação escrita, a pesquisa experimental, quase experimental ou de laboratório, que tem a sua principal característica a realização de experimentos que verificam a validade de algumas hipóteses que a gente estabelece nas etapas anteriores em relação ao fenômeno ou problema estudado. E a terceira proposição, que é a principal que ele aborda na questão da educação matemática, é a pesquisa naturalista ou de campo. É uma modalidade que a gente utiliza, uma investigação, focando na coleta de dados diretamente no local que está ocorrendo o problema ou fenômeno. Então, a gente pode fazer por amostragem, de uma pesquisa com questionários, por meio de entrevista, observação participante, pesquisação e etc. E aí ele destaca, né, ele aprofunda nesse capítulo 6, que é bem extenso, sobre essas 4 formas de pesquisa naturalista de campo. O levantamento, survey, né, a observação participante ou etnográfica, o estudo de caso, a pesquisação e pesquisa colaborativa. E aí, num outro tópico, ele explora também os instrumentos de coleta de informações, né? Ele dá algumas recomendações para montar questionários, ele explica a aplicação de diário de campo ou de bordo, algumas questões importantes quando a gente trata com entrevistas, voltando também para a questão da ética, né, de como formular as perguntas, e ele fala também sobre biografias e histórias de vida. E aí, no capítulo 7, a gente avança para o processo de sistematização e análise das informações que a gente coleta quando a gente está fazendo o levantamento de dados para a nossa pesquisa. E aí a gente trouxe esse trecho também. A etapa da análise de informações obtidas é uma fase fundamental da pesquisa. A fase da análise envolve inicialmente a organização das informações obtidas por meio de observações etnográficas, entre outros meios. Sem essa organização, a separação do material em categorias ou unidades de significado torna-se difícil o confronto de informações, a percepção de regularidades, padrões e relações pertinentes. E aí eu queria ressaltar essa questão das informações no trato das pesquisas de campo, que é o que ele traz como principal indicação para pesquisa na educação matemática, porque a educação matemática tem justamente esse objetivo da educação pela matemática. Então, quando a gente tem uma pesquisa de campo, a gente tem mais contato com a narrativa das pessoas, com a trajetória, com exemplos do dia a dia. A gente consegue trazer mais um contexto social e cotidiano, né, da própria matemática, do ensino e da prática. E aí ele fala sobre a questão do processo de categorização, na distinção dos tipos de categorias que ocorrem, né, que tem as categorias definidas a priori, antes dele ir no trabalho de campo, as emergentes, quando ele para analisar essas informações, e as mistas, que é quando ele estabelece uma relação entre as que ele já definiu e as emergentes. E aí, sobre os tipos de análise que podem ser feitas, ele fala sobre a análise vertical, onde cada categoria estabelecida é analisada separadamente, e no término das análises de cada categoria, você faz o confronto entre elas e você produz os resultados e as suas conclusões. E tem a análise transversal, que todas as categorias são analisadas simultaneamente e os resultados eles vão surgindo de forma simultânea com a análise. As modalidades de análise mais comuns na pesquisa em abordagem qualitativa, e ele trouxe a abordagem qualitativa porque ela é a mais utilizada no meio, é a análise de conteúdo, que tem como a principal função dela descobrir o que está por trás de uma mensagem, né? E ele fala também um pouco sobre as ferramentas que se tem para poder fazer essa análise de conteúdo. E o segundo é a análise de discurso, que tem o objetivo de investigar os processos ideológicos subjacentes às práticas discursivas, ou seja, quais ideologias estão imersas dentro dos discursos, né, que a gente apresenta.
E aí, a gente partindo já para o capítulo 8, quando a gente fala da questão da organização do relatório de pesquisa, que é uma das etapas para a conclusão do trabalho científico, ele apresenta 2 caminhos para a gente. O caminho clássico, que tem as 6 etapas normalmente gerais, né? Que é a formulação e discussão do problema, a revisão bibliográfica e o referencial teórico, a metodologia da pesquisa, a pesquisa de campo, a análise das discussões de resultados e as conclusões. Só que ele também fala de uma outra forma de organizar esse relatório de pesquisa que tem mais ligação com a prática, que é você produzir um relatório de pesquisa voltado para uma visão reflexivo-narrativa ou artística, onde o pesquisador ele torna esse local mais artístico, né? Porque a teoria, os procedimentos metodológicos e a análise e interpretação são tecidos de forma orgânica e facilita a comunicação para o público dele, né? Então, por exemplo, se eu faço uma pesquisa voltada para professores, eu, como professora pesquisadora, consigo organizar, às vezes, tópicos de forma diferente para que faça mais sentido para aplicação dentro da sala de aula. E aí, ainda no capítulo 8, ele dá algumas dicas para a gente começar uma redação, né? Então, ele propõe que a gente esboce alternativas, né, e discuta com as pessoas do nosso grupo de pesquisa, os orientadores. Elabore um cronograma para ser estabelecido, né? Porque é muito importante para você ter a constância na escrita, que é o que ele estabelece meio que de forma conjunta com essa questão do cronograma, é você ter um norte, né, de em quanto tempo você pretende cumprir a escrita do seu relatório. A não ser que está escrevendo, na verdade, foi um resumo do que ele falou, que fale com seus familiares, com seus amigos, com seus pais, com seu tio papagaio periquito, que você tem que escrever o seu relatório. Porque senão a pessoa vai te chamar para sair, a pessoa vai te chamar para um compromisso e você vai ter que explicar toda vez que você está escrevendo, você não pode fazer isso. Então, quando você deixa todo mundo avisado, as pessoas conseguem te deixar um pouquinho mais no seu canto para você escrever. Ganchos na escrita é uma sugestão também para, por exemplo, quando você está terminando de escrever, você já deixar um gancho naquilo que você está escrevendo, para quando você retornar ser mais fácil ter uma fluidez nessa escrita, né? E não ficar tipo blocos de textos diferentes, ou você ter uma dificuldade para continuar a escrever. Deixe espaço para revisão, você deixar o que você está escrito aberto para discussão com outras pessoas, né? Então, abrir para intervenção, por exemplo, de um orientador, de um colega pesquisador, para que eles possam sugerir alterações também mediante a reflexão deles. E para essa revisão do seu texto, casa um pouco com um tópico anterior que ele indica, né? Que é você pedir para o seu orientador, para outras pessoas lerem o seu trabalho, para você ver como você pode melhorar a sua escrita. E as principais modalidades de apresentação escrita de investigação que ele estabelece é monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado à livre docência, artigo científico, comunicação científica, pôster e resenha. E aí ele faz isso porque ele apresenta em cada um desses tópicos algumas dicas e orientações para esses tipos de escrita, né? Porque a gente sabe que a monografia tem um tipo, um artigo, uma resenha e um pôster precisam ter as informações organizadas em formatos diferentes. E aí, a parte 3, a gente acaba entrando justamente no nosso capítulo, né? Exatamente. E fez essa trajetória, né? Isso. A gente falou da parte 1, acabamos de falar da parte 2, concluindo. A parte 3, que é a parte final do livro, traz 2 capítulos apenas. De avaliação do trabalho de pesquisa e ética na pesquisa educacional, implicações para a educação matemática. Finalmente, hoje, vamos falar do capítulo 9, na próxima, o capítulo 10. Avaliação do trabalho de pesquisa. Ninguém parece discordar que existem alguns critérios básicos que todo trabalho investigativo deveria contemplar. Além de abordar e discutir nesse capítulo quem, quando e como avaliar um trabalho científico, apresentamos também alguns critérios de avaliação, tomando por base a literatura específica da área da educação matemática. Momentos e sentidos de avaliação de uma pesquisa. Qual é o objetivo da avaliação de qualquer trabalho de investigação? É verificar sua qualidade.
Para tanto, é preciso considerar primeiramente a que fim se destina o referido trabalho. Então, a gente acabou de falar de alguns aí, no capítulo 8, estão sendo os mais frequentes: conclusão de disciplina, especialização, mestrado, doutorado. Assim como ocorre com a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, em relação a... Desculpa. Ali não é a conclusão da graduação, não? Pode sim. Eu acho que seria a conclusão de disciplinas no plural, né? Mas na verdade, para quando a gente conclui uma disciplina, a gente precisa fazer um trabalho. Essa disciplina aqui que a gente está, vocês estão apresentando seminários, cada seminário tem base num capítulo e vão concluir a disciplina da mesma maneira, sem ter que escrever um trabalho científico, um relatório de pesquisa. Eu tenho a impressão que ali é conclusão de curso, conclusão de alguma graduação. Eu acho que eles quiseram dizer disciplinas no sentido do curso em si mesmo. Obrigada. Tá. Esse trecho é do livro, né? Eu acho que a disciplina se refere a isso mesmo, depois a gente corrige antes de postar. Acho legal vocês botarem graduação, porque... Aliás, disciplinas entre parênteses. Quem que apresentou o capítulo passado? Foi o Vinícius sozinho ou foi o... Acho que foi o Vinícius sozinho. Tá, é porque ele não mandou ainda os slides. Então tá, gente, desculpa ter interrompido. Sem problemas. Então eu estava dizendo o seguinte: assim como ocorre com a avaliação do processo de ensino e aprendizagem, em relação à avaliação do trabalho e pesquisa, há também dois momentos diferentes para realizá-lo. Ou se realiza ao longo do processo investigativo, e conceituamos isso como uma avaliação contínua ou formativa, ou se faz essa avaliação ao final, incidindo então sobre o produto acabado, que é identificada como a avaliação formativa. O que é uma avaliação formativa? Durante o desenvolvimento, ou seja, antes de concluir a pesquisa, você faz essa avaliação, evidentemente não visando atribuir uma nota de aprovação ou rejeição, mas você visa uma aprimoração, você faz ajustes, você faz complementações para melhor finalização do relatório escrito. Por exemplo, se fosse o nosso caso aqui, o nosso orientador falaria: olha só, ali não é... a palavra disciplina, conclusão de disciplina, ali não ficou bem colocado. Coloca conclusão de curso. Esse é o momento da avaliação formativa, certo? A avaliação nesse sentido pode ser realizada pelo próprio autor ou por aqueles que o auxiliem, parceiro, orientador, banca ou grupo de pesquisa. Já a avaliação formativa é aquela que ocorre após a conclusão do trabalho de pesquisa. E aí sim, visa atribuir uma nota de aprovação ou rejeição com base em determinados critérios. A gente tem como exemplos aí, além das que a gente falou, publicação em periódico científico, apresentação em congresso científico, dissertação, tese em defesa pública, perante uma banca de arguição e avaliação. As dimensões da avaliação do trabalho, pois não? Então, só vou fazer um comentário que no momento anterior, né, como você coloca o processo de avaliação, ele é muito visto durante o doutorado. No doutorado, quando a gente está no período, como é um período muito grande, né, são 4 anos, muitas vezes, quando chega ali no meio do segundo ano para o terceiro, né, na verdade, assim, o ideal é mais ou menos na metade do segundo ano de doutorado, você faz um exame de qualificação. Geralmente, esse exame de qualificação ele é considerado nesse sentido de acrescentar coisas ou dizer se o trabalho que você vem fazendo está no caminho correto, né, para você manter aquele caminho ou não. Esse é o primeiro processo de avaliação. Ele não tem como objetivo atribuir uma nota de maneira geral, ele só tem o objetivo de corrigir cursos eventuais e entender se você está num bom direcionamento ou não. E já esse momento aí, quando você coloca dentro de uma avaliação de pesquisa, a maioria dos trabalhos, geralmente de tese de mestrado ou a própria tese de doutorado, é a conclusão final, né? Quando a gente passa pela banca
muitas vezes, no mestrado, no trabalho de conclusão de curso, né, essa primeira avaliação que eu comentei, ela é muitas vezes feita unicamente por um orientador e eventualmente um co-orientador. Já no doutorado é que exige uma banca. E quando você Deus dará, já terminou o doutorado e está solto na vida aí, digamos, esse processo de avaliação acaba sendo entre os seus colegas, no seminário que você apresenta o seu trabalho de maneira geral e tem sempre alguma dica, algum adendo, alguma crítica, e caso, óbvio, você faça parte de um grupo que se autoavalie regularmente, isso é importante. E o segundo momento de avaliação, meio que nota, digamos assim, é quando você submete a alguma revista onde vem alguma crítica, ou dizendo que a gente não aceita esse tipo de artigo, ou legal, o artigo foi bom e a gente vai aceitar, mas você tem que corrigir A, B e C. E aí você lá faz o processo de correção. Então, assim, as notas, entenda bem, esse é o ponto, quando você evolui na carreira acadêmica, você também entende que essas notas, essa maneira de avaliação, ela vai se alternando. Entendi. Começa com uma avaliação contínua, depois uma avaliação mais centrada na nota, e aí a partir desse momento, quando você já está mais calmo, achando que já acabou, não, você volta a ser avaliado de forma contínua. Exato. Então vamos lá, dimensões da avaliação de um trabalho de pesquisa. Essa dimensão pode ser relativa ao valor de uma pesquisa ou relativa à forma de apresentação do seu relatório. O valor de uma pesquisa refere-se ao conteúdo e esse processo investigativo. Já a forma de apresentação do relatório é se é adequada e compreensível. Relativo ao valor de uma pesquisa. Vamos lá. Relevância do tema. Precisão e clareza na formulação do problema, questão e das hipóteses. Consistência e coerência das conclusões em relação aos resultados obtidos e ao problema ou questão de investigação e ou aos objetivos propostos. Contribuições para o avanço dos conhecimentos. Agora, relativa à forma de apresentação do seu relatório. Ela tem precisão e clareza do estilo de relação adotado? Tem pertinência das ilustrações e tabelas? Tem correção ortográfica e gramatical do texto? Há atendimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT? Há fluência do texto e conveniência de sua divulgação ou publicação? Essas são as dimensões. E aí, outro quesito importante para quando a gente está falando da avaliação são os critérios de avaliação, né? E aí eles colocam que a definição e a seleção de critérios de avaliação de pesquisa não é um processo objetivo, não é exemplo de subjetividade. Então, ela precisa ser adaptada para aquela pesquisa que está sendo vista, né? Então, as colocações são a concepção que se tem de pesquisa, né? A razão e a finalidade pelas quais pesquisamos, o foco e o recorte que fazemos em relação ao objeto de estudo e como e para quem pesquisamos. E aí, o pesquisador Jeremy Kilpatrick, ele é uma referência mundial, né, em educação matemática. E aí, ele publicou um artigo nessa revista ZTTK sobre uma lista de critérios de avaliação em educação matemática, né? E aí, os autores, com base nessa lista que ele fez, pensando na questão que não existe nenhuma avaliação assim, imparcial, né, ou sem contexto, eles fizeram uma lista de critérios pensando nas questões da educação matemática brasileira. E aí, essa aqui é a lista que o Kilpatrick coloca pra gente, né? Ele bota a questão da vantagem ou relevância do campo científico e a prática pedagógica, a coerência entre as partes do estudo, a competência do pesquisador na coleta e análise de interpretação dos dados, a abertura crítica, né,
no sentido de explicitar seus pressupostos, concepções, métodos e técnicas de pesquisa. Ética, no sentido de preservar a integridade dos informantes e o consentimento deles. A credibilidade, que são os resultados ancorados em evidências concretas e não na retórica, né? Então, comprovar que aquilo que a pessoa está defendendo tem algum fundamento. E qualidades intangíveis, né? Que é lucidez, transparência, organização, franqueza e originalidade do trabalho. E aí, pensando no campo da educação matemática brasileira, a gente tem essa lista proposta pelos autores, desculpa. E aí tem a relevância e pertinência do estudo em relação à educação matemática, né? Não no geral, a coerência teórico-metodológica e o embasamento, e entre o embasamento teórico e a análise de interpretação do material, né? Então, como a pessoa consegue articular a metodologia, né, a forma como ela recolheu aqueles dados, junto ao embasamento teórico, com a análise que ela fez daqueles resultados. A originalidade ou novidade do estudo, que é um tópico que eu vou levantar no final, porque é muito importante falar sobre isso. A clareza e a transparência na organização e apresentação do relatório de pesquisa, para que a pessoa bote os detalhes, né, e os procedimentos de coleta de informação e de análise, de modo que a comunidade científica possa apreciar e avaliar o estudo, validando ou não os resultados obtidos, né? A gente sabe que existem muitas pesquisas, né? A gente vê isso mais claramente, eu acho, que numa pesquisa voltada, eu acho que para a área da medicina, né? Quando as pessoas falam, porque saiu um estudo falando sobre um medicamento. E aí, as pessoas observam se a aplicação daquele medicamento, baseado nas informações que trazem naquela pesquisa, realmente é eficaz. Ou se a amostra que eles pegaram de pessoas foi muito pequena, se teve alguma inconsistência na apresentação dos resultados laboratoriais, enfim, tem aplicação para a educação matemática, tá? Divaguei um pouquinho, mas é o TDAH, gente, abstrai. Sobre o rigor e o cuidado ético na coleta e no tratamento de dados, eles verificam a questão do consentimento e autorização dos informantes, no uso de informações, né, quando a gente fala de entrevistas, de pesquisas também, né, e assumindo o compromisso de preservar o anonimato dos sujeitos e de suas instituições, caso seja o desejo e exigência deles, né? Isso pode dar até processo. E aí, voltando um pouquinho na questão da originalidade e novidade do estudo, dependendo do olhar que se tem sobre a área, né, e sobre as questões que o pesquisador formula diante do objetivo de estudo, algumas pesquisas podem ser um pouquinho descredibilizadas, né? Um exemplo disso é se a gente tem um tema que seja muito emergente e que a gente não tem um embasamento teórico-metodológico adequado para tratar aquele assunto. O exemplo mais recente que a gente teve disso foi a pandemia. Alguns estudos não podem ser descredibilizados, né, por ter uma questão, não ter um critério teórico-metodológico tão sólido quanto um tema que é estudado, por exemplo, há 50 anos. Mas também um tema que é estudado há 50 anos, ele não pode ser descredibilizado como um tema que não seja original por ser já muito tradicional. Porque a originalidade e a novidade do estudo, ela cabe muito mais sobre as questões e as informações que aquele pesquisador traz sobre aquele assunto, independente, de forma consistente, claro, mas sendo relevante também num quesito social, num quesito cotidiano, porque tem problemas que são muito complexos e que a gente não tem tanta teoria sobre isso, né? Ou que a teoria não é tão simples de ser explicada assim. E um outro aspecto sobre isso é a relevância e pertinência do estudo em relação à educação matemática, porque precisa estar dentro desse eixo, né? E foi o que está escrito que eu já expliquei, né? Que a escolha ou seleção de trabalhos encaminhados aos congressos científicos não deve ser determinada com base em sua relação imediata ou não com a prática educativa. Não, é outra coisa, gente, molhei. Quando a gente fala de educação matemática,
a gente tem algumas pesquisas que são mais voltadas para a prática, né? Então, para aplicação no dia a dia dentro da sala de aula. E outras que desenvolvem mais aspectos metodológicos, né? A parte mais teórica. E esses estudos, quando a gente encaminha por algum congresso, né, para falar sobre educação matemática, eles não podem ser descredibilizados de forma alguma, porque eles também contemplam o campo da educação matemática, né? Então, estudos sobre o campo teórico da área, sobre a prática pedagógica, possuem sua relevância em si, né? Independente do que eles estão abordando. Gente, desculpa que eu me embolei um pouco, porque eu fiquei nervosa. Júlia, não tem problema não, a sua apresentação tá ótima. Eu acho que todo mundo aqui adorando, eu acho. Eu tô. É porque eu tento ser um pouquinho mais dinâmica do que está escrito, e aí às vezes eu acabo devagando um pouco, gente, mas como eu falei, é o TDAH, então acaba envolvendo. Eu tô adorando as suas divagações, que faz a gente pensar também, em vez de ficar lendo slides, eu tô adorando. Muito bom. Mas é isso mesmo. E aí, sobre os critérios, também sobre a questão da pertinência do estudo em relação à educação matemática e a consistência teórico-metodológica, a gente colocou esse trecho. Há que considerar que existem problemas ou fenômenos de estudo, sobretudo aqueles que buscam contemplar a complexidade do fenômeno educativo, para os quais é mais difícil desenvolver um processo investigativo sistemático e controlado. Este é o caso, por exemplo, dos estudos que buscam investigar a própria prática, né? E eles não podem ser descredibilizados por isso. E aí, em relação à investigação da própria prática educacional, pode falar. Então, os critérios, né? A gente foi falando de objetivos, objetos, etc. Critérios de avaliação de pesquisas em educação matemática. Em relação à investigação da própria prática educacional, o autor Ponte já apresentou alguns critérios de qualidade em trabalhos de investigação dos professores sobre suas práticas, tais como referir-se a um problema ou situação prática vivida pelos autores, no caso dos professores, né, reflexivos, conter alguma novidade para os professores e, evidentemente, ser divulgado, socializado e colocado em discussão pública. A questão, gente, das investigações da própria prática, elas são ficam bastante em evidência, porque o que acontece, né? A gente está olhando, a gente está pesquisando, investigando o que a gente faz em sala de aula com o nosso aluno. Então, olha a posição que a gente fica. A gente vai falar mal da gente mesmo, mas eu não sei ensinar, meu aluno não está aprendendo. Ou a gente vai fazer uma coisa também que é complicada. Eu ensino tão bem, meus alunos aprendem tudo. Então, assim, é complicado. Tanto que João Pedro da Ponte, ele passou muito tempo orientando trabalhos, né, onde os pesquisadores investigavam a própria prática. Tem uma tonelada de trabalhos divulgados, muito trabalho nessa área. Mas ele agora está trabalhando com Lesson Study, que são lições que você prepara no grupo de pesquisa, numa sequência didática, e aí um professor que quer investigar a própria prática, ele vai lá, aplica essa situação que foi conversada e combinada e produzida, elaborada por um grupo de pesquisa, várias cabeças pensando naquilo. Então, esse professor vai aplicar essa atividade. Ele é observado por colegas do grupo de pesquisa e também é filmado. E aí, vão fazer um estudo dessa aula. Então, esse professor foi lá, deu essa aula, né? E aí vai ter um outro encontro, onde esse professor retorna e vão investigar a prática dele. Com ele também vai investigar a própria prática, mas com o aparato, né, de outras pessoas pensando e analisando e intervindo. Entendeu? Aí vão assistir o vídeo, o professor vai assistir o vídeo dele mesmo dando aula. Aí vai dar pausa, aí vão discutir. Nessa hora, aquele aluno levantou a mão e você não viu que ele tinha levantado a mão. E aí o aluno começou a falar com você, isso gerou um certo nervosismo. Aí daqui a pouco a turma toda começou a falar ao mesmo tempo.
Entendeu? Aí você para, volta o vídeo, assiste de novo, começa a entender, a partir da sua prática, né, como que acontece a dinâmica da sala de aula. E aí vem também um pouco daquela teoria da atividade. Da sala de aula tem uma dinâmica muito diferente, quer dizer, uma dinâmica que acontece entre aluno com aluno, aluno com professor, né, professor com professor. Cada sujeito ali está vivendo um momento diferente, uns gostam de matemática, outros não. Então, tem muita coisa ali para ser discutida. E aí, esse Lesson Studies vai fazer exatamente isso. Vai estudar aquela aula. E aí vai replanejar, e aí esse professor volta com outros critérios para ensinar um determinado conteúdo. Desculpa, falei demais. Não, só vou fazer uma observação, André, que assim, eu vou botar aqui assim, botar entre aspas, né? O papa dessa questão de lesson study que a gente tem no Brasil é uma japonesa, né, chamada Yuriko Baldin. Ela tem muitos artigos publicados com o entendimento dessa metodologia, né? Ela tem muitos trabalhos que explicam um pouco do funcionamento dessa metodologia, e essa é uma metodologia praticada, ela é japonesa, né? E às vezes que eu vi trabalhos dela, o que eu achei muito interessante é que essa é uma prática comum em toda a escola japonesa. Assim, ela apresenta isso como uma prática comum em quase todas as escolas no Japão. Todos os professores têm que passar, a própria escola, o grupo de professores, isso é um relato dela, né? Ele fala assim, eles tiram, sei lá, um professor por mês do grupo lá que tem aí na escola, ele vai passar por essa ação de ter esse tratamento, dessa avaliação e tudo mais. Então, assim, é uma perspectiva muito interessante para o próprio professor entender a sua própria prática. Sim, é muito legal. O João Pedro da Ponte, ele é lá de Portugal, da Universidade de Lisboa. Então, ele adaptou, né? Ele adaptou o método, e é uma metodologia de pesquisa. É um pouco diferente, Marcelo, porque tem a parte teórica que acontece num grupo de pesquisa. Sim, entendi. E aí a atividade é elaborada pelo grupo e não pelo próprio professor individualmente. Entendi. Aí vai para o campo, vai para a sala de aula daquele professor. Alguns colegas do grupo de pesquisa vão observar, a aula vai ser gravada e volta para discutir com o grupo de pesquisa. Aí botei aí, gente, no chat um link para o último artigo que eu recebi através do Cielo lá, que eu assino, então toda novidade que tem do João Pedro da Ponte, eles me avisam, e aí ele provavelmente está citando aí, vocês vão ver, quem quiser, tiver interesse nessa área e tudo, quiser ver o material do professor, né? Como é que fala? O referencial teórico que ele usa, tá? Então é bem legal. Essas reciclagens ótimas. Esses espelhos, né? Vamos visualizar nossas imagens. Bom, continuando então a falar de critérios de avaliação de pesquisas em educação matemática, a gente tem critérios diferentes para fazer avaliação de trabalhos diferentes, evidentemente. Aqui a gente repetiu a parte de conclusão de disciplina, a gente vai corrigir, né? Conclusão de curso, especialização, mestrado, doutorado. São, evidentemente, trabalhos diferentes que possuem crescentes graus de exigência de rigor científico, exigências mínimas de cientificidade e consistência teórico-metodológica, né? O professor, por exemplo, falou que no próximo 4 anos você tem outros tipos de análise, então, evidentemente, trabalhos diferentes, critérios diferentes. Isso precisa ser levado em consideração no momento de uma avaliação. Questões orientadoras para fichamento, estudo, análise de pesquisas em educação matemática.
Para que o futuro pesquisador conheça a dinâmica e estrutura de investigação, é necessário, por exemplo, fazer isso que a professora colocou aqui. A gente vai lá, nesse link, faz leituras, faz análises sistemáticas de relatos de pesquisa já concluídos ou publicados. A análise do estudo exige do pesquisador leitor um fichamento cuidadoso desse trabalho, destacando os elementos essenciais de um trabalho investigativo. Sugestão de um roteiro de fichamento de um trabalho científico. Vamos lá. Qual é o tema da pesquisa? Que questão investigativa o problema foi tomado como objeto central desse estudo? Como a questão investigativa ou problema é introduzido e tratado ante a experiência pessoal do pesquisador e a outros estudos empíricos de campo teórico? Pois é. Concluindo, podemos dizer que ao analisar e avaliar trabalhos de pesquisa de outros investigadores, o pesquisador não se apropria apenas dos resultados e aprendizados produzidos por eles. Aprende também um pouco mais sobre o processo de pesquisar e apropria-se dos parâmetros para avaliar melhor a sua pesquisa. Assim, cada um de nós aprende a ser pesquisador à medida que participa da leitura e avaliação de outras pesquisas e desenvolve seus próprios projetos de pesquisa. Por fim, os autores, no caso a gente está falando do senhor Fiorentini e do senhor Lorenzato, retomam a importância de explicitar as limitações que o pesquisador conhece sobre o seu próprio trabalho, a fim de garantir credibilidade e continuidade na ciência. A gente agradece a todo mundo aí pela atenção. Obrigado. Foi excelente, né, André? Nossa, o fato de ter esse apanhado aí, dá para chamar, assim, resumão e capítulo 9, né? Obrigado, gente. A gente só não falou de ética porque a professora já se antecipou e falou sobre isso. Claro, para alguém tem mais alguma pergunta? Vamos aí. Eu tava digitando aqui o artigo sobre o estudo de aula para o desenvolvimento da prática profissional de professores de matemática. Estava vendo ali, adorei a palestra de vocês, viu, Andréia? Júlia, adorei. Obrigada. Estava vendo ali que esse artigo que eu me referi é de 2016. Então, olha só, ele já tem uma estrada, sabe? Ele já está há quase 10 anos usando esse método de estudo de aula para fazer as orientações lá no programa de pós-graduação que ele coordena na Universidade de Lisboa. E aí ele também cita ela, né? Eu botei aqui a autora, ó. O texto dela é de 2014. Using Research to Improve Structure. Tá aqui, ó. Japanese Public School 2 Years Lesson Study Project. 2 anos de... esse relatório da Takahashi, né, que fala? Takahashi McDougall. Implementing a New National Curriculum. É um trabalho da área de educação lá no Japão, quando ele, na época que eu estou entendendo aqui, ele estava implementando um novo currículo das escolas públicas, né? Trazendo aí experiência de 2 anos de lesson study, desse projeto de lesson study, como deve ter influenciado, né? Aqui, ó, using research to improve structure. Usando a pesquisa para... O que é improve? Improvement é melhorar a evolução. Melhorar a evolução, isso. Improve your English. Vou botar isso aí, Luiz. Eu acho que Marcelo congelou voltou. Parou de gravar, Marcelo? Não, ainda não parei, não. Vou parar. Posso parar agora.
Bom, eu acho que é o encerramento Você da fechou o aula. microfone, professor? Ih, rapaz, perdão, gente, minha tela eu botei para todo mundo ficar juntinho assim, aí acabou, meu computador saiu e voltou. Eu ainda não parei de gravar, ainda estou gravando. Vou fazer as considerações finais. Sem considerações finais? Então tá bom, vou parar a gravação aqui. Com isso a gente fecha o capítulo 9, né? A nossa aula 10, capítulo 9. Beleza? Bons estudos aí para quem está ouvindo a gente.